Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Jovem Pan Saúde. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia. Eu sou Lívia Zanolini e no programa desta semana vamos falar sobre o HPV, que é responsável por infectar cerca de 700 mil pessoas por ano, segundo o Ministério da Saúde. Apesar de ser o vírus que mais causa câncer no mundo, o HPV não costuma apresentar sintomas na maioria dos casos, dificultando a identificação da presença do vírus e aumentando o alerta para doenças que podem ser causadas por ele. Para a gente falar mais sobre isso, eu recebo aqui no estúdio hoje a doutora Márcia Terra Cardial, que é ginecologista e presidente da Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior. Doutora, bem-vinda, obrigada. Olá, Lívia. É um prazer estar com você, com todos aqui da Jovem Pan, para falar de um tema tão importante, que a gente estuda há tanto tempo e gosta tanto, porque nós realmente queremos erradicar no Brasil o câncer de colo de útero. Com certeza queremos, doutora. E além da doutora Márcia, recebemos também hoje a doutora Elga Marquezini, que é ginecologista do Hospital Sírio-Libanês, a quem também agradeço a presença. Doutora, bem-vinda. Eu agradeço o convite, obrigada a quem está nos assistindo. A gente tem tanta coisa para falar hoje, além de ser um assunto extremamente importante, com os estudos que vão avançando cada vez mais nesse campo também, a gente tem uma mudança na questão da vacinação. Mas antes, eu quero começar com o básico, com o começo. O que é exatamente esse vírus e por que ele está ligado ao câncer do colo de útero? Muito boa pergunta, Lívia. O HPV é uma sigla. Muita gente confunde com HIV, né? Chega pra gente e pergunta, né, Elga? E não tem nenhuma relação. É HPV, é uma sigla em inglês que fala do papiloma vírus humano. É um vírus muito pequeno que atinge as mucosas por conta de contato da pele com pele ou pele mucosa. Então, não é só sexual, é pele e pele mucosa. Mas é uma IST também, né, doutora? É uma IST também. Então, atinge mucosa genital, atinge mucosa oral, anal. Então, tem várias doenças relacionadas ao vírus HPV, tá? Então, é um vírus que há pouco tempo se sabe, há pouco tempo em termos da medicina, porque se sabe que é a causa, por exemplo, do câncer de colo de útero. Estávamos falando justamente sobre isso, né? É o único tipo de câncer hoje que se tem uma causa bem definida. Eu acredito que o câncer de fígado ligado um pouquinho ao vírus da hepatite, mas realmente que nós sabemos a causa do câncer é câncer de colo de útero. A causa é o HPV. E sendo o HPV, nós esperávamos por muito tempo essa vacina. E chegou a vacina e as pessoas não estão indo tomar, Lívia. Precisamos falar para o nosso público. Tomem a vacina. Vacina do HPV evita câncer. Você não tem que ficar pensando se é do seu parceiro, se não é, de onde veio. Evite o câncer. É isso que eu quero falar aqui. Sim. A vacinação, doutora Elga, é o principal meio de prevenção, mas não só ele, pelo que a doutora estava explicando, né? Dá para falar um pouquinho mais sobre isso? Então, como meio de prevenção, a grande questão é que a gente sabe que 80% da população vai entrar em contato com o HPV. Então, ele é um vírus que circula muito. A gente tem, felizmente, uma chance maior de que a nossa imunidade consiga eliminar esse vírus e que ele não fique persistente, mas em alguns casos ele vai ficar persistente. Agora, como que eu não pego o vírus? Ou eu não vou ter contato com ninguém, que acaba sendo uma questão muito mais improvável. Sim, quase impossível. Ou né? eu vou usar a vacina, que vai me dar os anticorpos para que essa minha imunidade consiga evitar que esse vírus fique em eu entrando em contato. Ou eu vou, por exemplo, usar os métodos de barreira, né? Então, preservativo, que previne contra muitas infecções sexualmente transmissíveis, tem seu papel em ajudar a prevenir o HPV, só que eu gosto muito de dizer que no genital não tem cerquinha. Então, o preservativo vai cobrir uma certa parte.
ali ao redor eu posso ter lesão, eu posso ter vírus do HPV, né, que provoque verruga ou que seja esse de alto risco que provoque o câncer. E aí esse contato que a doutora Márcia falou, esse pele mucosa, vai ser o suficiente para poder transmitir o vírus. Então o preservativo não vai dar uma cobertura de 100% nessa prevenção, né? Por isso que a vacina é essencial, com essa alta eficácia, é algo assim tão importante e que tem essa perspectiva da erradicação do câncer. Então veja como ela é eficaz, importante, tem pouquíssimo efeito colateral, né? Então o motivo para essa cobertura vacinal ainda não tá mais ampla acaba ficando muito no preconceito, sabe? Muito tabu, né, doutora? Muito tabu. E antes de falar dessa questão do tabu e da questão do esquema vacinal que mudou, a gente não precisa adotar um método de prevenção. A gente tem que adotar todos os possíveis, né? Usar o preservativo, se vacinar, quem tem direito a receber essa vacina, quem pode receber essa vacina. E falando em vacinação, eu lembro que o Ministério da Saúde anunciou no comecinho do mês uma mudança no esquema vacinal. Nós tínhamos, né, uma estratégia de vacinação em 2 doses e a partir de agora o esquema será em dose única. Por quê, doutora? Na verdade, existe uma importância grande na cobertura vacinal, como a doutora Elga mencionou. Então, alguns países já iniciaram esse esquema de dose única. Por exemplo, Costa Rica, alguns países, a Tanzânia, alguns países da África. E também tem resultados em países de primeiro mundo. Países de primeiro mundo, tudo bem, já tem menos câncer de colo de útero. Mas países da África, com toda a restrição governamental e de recursos, tendo uma dose, se atinge maior número de pessoas. Sim. E aumentando a cobertura vacinal, nós vamos ter uma erradicação do vírus, nós vamos fazer uma barreira para esse vírus entrar na população. Doutora, te cortando só para entender melhor, essa ideia de que talvez uma dose tenha uma cobertura maior é porque muitas vezes a pessoa toma a primeira dose e não vai tomar a segunda? Pois é, exatamente. A primeira dose aqui no Brasil teve uma cobertura maravilhosa, foi acima de 100% da meta, Sim. Né? Então, ultrapassou a meta do governo. Mas por quê? Porque foi feito em escola. Essa questão de fazer dentro da escola é fundamental para está sendo feito agora, né? Agora está voltando. Nós tivemos resultados, por exemplo, do Japão, que por conta de... Aqui também parou por N fatores, mas assim, muita gente parou de vacinar porque doía um pouquinho mais, fiquei um pouquinho mais... Existia um estresse pós-vacinal e que acabou impedindo, na época, 2013, 2014, no Japão, se parou de vacinar as mulheres, as meninas. E hoje, depois de 10 anos, o governo está reintroduzindo a vacina nonavalente. Por quê? Porque houve um grande aumento do câncer de colo de útero no Japão. Então, veja, isso não pode acontecer aqui no Brasil. Nós temos realmente que fazer a nossa parte, né, de levar esse conhecimento ao público. Então, te parabenizo por trazer esse tema tão importante. A minha equipe. Obrigada. Não eu, com certeza. Agora, doutora Elga, o fato de ter mudado o esquema vacinal fez alguma diferença para o público-alvo ou não? Permanece o mesmo? Quem deve tomar essa vacina? Quem pode? E lembrando que está disponível, é distribuída pelo SUS, né? É o mais importante a gente frisar. Exatamente. Então, são os meninos e meninas de 9 a 14 anos. É a população-alvo primeira. Podendo se estender até os 45 anos para algumas pessoas, especificamente com imunossupressão, então que tem algum comprometimento imune. Por exemplo, pessoas com HIV, transplantados, pacientes oncológicos, isso tudo vai ter direito pelo SUS. Agora, para quem for tomar particular a vacina, aí fica realmente... É abrangente, então, abrangente, né? Até os 45 anos ou até mais, a depender da discussão ali de cada paciente com o seu médico para ver o que vai valer a pena, o que faz sentido para aquela pessoa, até porque a gente sabe que a gente tem essa incidência maior do HPV na primeira década de vida, mas a gente tem um outro pico lá na frente, né, na quarta, quinta década, em que eu vou ter
por 2 motivos. Ou uma reinfecção do HPV por mudança ali no hábito sexual, ou uma reativação de alguma infecção latente que eu já tive antes, né? Então, pode ser que eu tenha tido um contato lá atrás e esse vírus fique ali guardadinho, sem provocar problemas, e anos depois ele se reative. Até por isso, vacinando, não vacinando, eu preciso continuar o rastreio do câncer e das lesões do colo do útero, que é fazendo o Papa Nicolau, que a gente vai no ginecologista regularmente com esse grande objetivo, claro, dentre outros, mamografia, enfim, né? Mas, então, por isso que esse cuidado, mesmo vacinando, a gente vai manter o cuidado. Agora, o interessante é isso, a gente tendo essa maior cobertura vacinal, conseguir reduzir muito a chance de que esses exames que a gente está fazendo para olhar se algo está acontecendo, que eles se positivem, né? Então, grande ganho. A gente sabe a tensão que é uma mulher vem, ela tá bem, ela não sente nada, como bem você disse. A pessoa contrai o HPV, ela muitas vezes não vai sentir nada. O HPV de alto risco, né? Que é o que dá o risco de câncer. E aí vai lá, faz seu exame de rotina, de repente fala, olha, tem aqui uma alteração de célula. A gente vai lá, faz uma biópsia, ó, tem uma alteração, você precisa fazer uma cirurgia, né? Então isso pode ser algo... Ainda mais mexendo num órgão útero, a gente muitas vezes vai querer uma gestação futura, né? O útero... E aí, nesse caso, doutora? Quando a pessoa contrai o vírus? Quando ela não tem lesão, contrai o vírus, mas ela não tem uma lesão que precise de um tratamento, de uma cirurgia, a gente pode só observar, porque a grande maioria acaba até regredindo quando ela tá essas lesões em fases iniciais. Agora, se eu tenho uma lesão dessas que a gente chama de alto grau, que já fica mais perto de virar um câncer, aí muitas vezes eu preciso fazer um procedimento cirúrgico de tirar uma região ali do colo do útero, não é? Lógico, em quem ainda vai gestar, a gente tem ali alguns critérios para fazer a menor cirurgia para que isso tenha menos dano para esse colo de útero no futuro de uma gestação. Não inviabiliza necessariamente uma gestação. Não inviabiliza. E lógico, né, mulheres depois que possam ter lesões e que já tiveram seus filhos e que não tem mais essa questão de preservação de útero, em alguns casos a gente pode até optar por cirurgias maiores, né? Conforme a lesão em que a gente vai encontrar. Agora, imagina, eu tomo a vacina, eu reduzo drasticamente, então por mais que eu faça exames, isso acaba não sendo uma pauta tão importante. Isso é maravilhoso. Sim. Tá disponível para todo mundo, né? É importante a gente destacar isso, né, doutora? Eu queria comentar uma coisa do que você falou, Olivia, que é assim, qual o impacto de uma dose única? Então, no Brasil ainda a gente não tem essa resposta que você perguntou. Por quê? Vai ser instituído agora, dose única. Ainda nós não temos esse retorno. Nós temos, em relação a outros países, mostrando que é equiparável 2 doses e 1 dose de meninos e meninas até 14 anos, de 9 a 14 e até de 9 a 20. Aqui no Brasil vai começar 9 a 14, 1 dose. Por enquanto são 2 doses. Digamos que esse adolescente tenha uma imunossupressão, aí não pode ser 1 dose. Se teve um câncer, se teve um transplante, se é HIV, são 2 doses, até 14 anos. Acima de 14 anos, 3 doses. Agora, se existe alguma abertura, aí até 20 anos, até 19 anos, 23 meses e 29 dias, né? Então, existe uma abertura até essa idade aqui no Brasil para ser 1 dose única, mas não pode ter imunossupressão. E por que diminui a dose conforme a idade? Porque o jovem, ele tem uma imunidade incrível. Já foi dosado anticorpo nesses adolescentes e pessoas acima dessa idade, e se sabe que o adolescente, ele forma muito mais anticorpo do que a pessoa adulta. Não tem relação, doutora, com o fato de, nesta idade, a probabilidade de o jovem não ter tido contato sexual... Sim,
Tem a ver com isso também, né? Além dessa questão. A indicação de idade, sim. Agora, a indicação de redução de dose, só entendendo, de redução porque de dose, são 3 doses em bula. E para você fazer 1 ou 2 doses nesses adolescentes, a base disso é que o adolescente ele forma muito mais anticorpo muito mais robusto do que a mulher adulta. Então, essa redução de dose, isso que a Elga falou é muito importante, que eu recebo muitas pacientes no consultório, doutora, mas essa não é aquela vacina para adolescente? Na rede pública, nós temos essa indicação que a Elga falou, até agora vai ampliar um pouquinho, mas de 9 a 14 anos, e essa extensão até 45 anos da vacina quadrivalente na rede pública, 9 a 14, 2 doses, agora 1 dose, tem alguns casos até 20 anos, e para aquelas pessoas que têm papilomatose recorrente juvenil, que a gente já conversa disso. Mas acima, até 45 anos, são 3 doses na rede pública, tá? São 3 doses. Então, 0, 2 meses e 6 meses. Pensando justamente nisso que ela falou, dessa imunossenescência que vai acontecer perto da quarta, quinta década de vida, que tem uma diminuição no nosso sistema imune e uma ativação do vírus adquirido há anos atrás. Então, essa vacinação tem o foco governamental e o foco individual. Individual, a gente continua dando em 3 doses. Sim. É isso que tem em bula. Mas a nível governamental, para realmente reduzir taxa, eu acho que esse esquema do governo é uma questão muito importante. Sim. A gente estava falando, doutora Elga, da questão do rastreio, né? Da importância de se fazer os exames de rotina. E eu queria saber, eu não sei se tem uma estatística para isso. Nós temos no caso da vacinação, que a cobertura está baixa contra o HPV. Mas as mulheres procuram fazer esse rastreio, porque o SUS também estabelece e fornece profissionais nessa área, fornece a realização desses exames. As mulheres procuram fazer esse rastreio. Ainda que não haja números, dá pra gente ter uma noção disso, não dá? Sim, acho que as mulheres procuram, muitas vezes encontram alguma dificuldade ali de agenda, né, que é algo que a gente vê. Agora a gente sabe quem pode colher o Papai Nicolau. Pode ser coletado pelo médico de família, pode ser coletado pelo ginecologista, a gente pode ter equipe de enfermagem treinada nessa coleta, né? Então, as mulheres precisam saber que é um direito delas ter esse rastreio, elas devem ir em busca, muitas vezes vai agendar, tá para um pouco longe. Deixe agendado, porque quando não é uma urgência, a gente pode deixar agendado para fazer a nossa rotina. Ali, quando chegar a data, vai e faz o exame, né? Então, isso é o mais importante, não desistir frente a alguma dificuldade de agendamento que tenha, sabe? Isso é tão importante, porque eu não sei se isso está acontecendo ainda e se realmente é algo que acontece em todas as regiões. Mas há mutirões para se fazer esses exames também, né? Justamente pela falta de agendas. As mulheres não falta de agenda do consultório, do médico, mas de muitas vezes a mulher buscar por esse direito. Tem isso também, né? Muitas vezes o medo, não sabe como vai ser o exame, né? Então, eu creio que até campanha além de vacinação para a gente poder dizer como é feito um exame ginecológico, porque às vezes pensa que vai no ginecologista, é bicho de 7 cabeças, eu vou tirar a roupa, vou deitar naquela maca diferente ali, o que vai acontecer. Então, muitas vezes a gente poder se informar como é feito esse exame, como é feita essa coleta. É uma Como escovinha. doutora? Isso aí, vamos lá. Então vamos lá. Então a gente vai precisar, para colher o Papai Nicolau, tá sem a parte de baixo. Vai deitar na maca do ginecologista, que tem perneiras, ou para colocar o pé ou a perna, para que a gente possa ficar na posição ginecológica, né? O médico vai colocar um aparelhinho que chama espéculo, que coloca no canal vaginal para a gente conseguir abrir um pouquinho e enxergar lá no fundo da vagina o colo do útero. E aí a gente vai com uma escovinha, uma espátula, coloca ali no colo do útero, gira, passa a espátula e aí pronto, tá coletado o exame. Sem desconfortos muito significativos, né?
Isso, sem Muito grande... simples. Lógico que algumas mulheres vão ter mais sensíveis, dificuldade, né? vão ter alguma dor, vão ter uma contratura muscular, e aí isso precisa ser conversado com o médico, endereçado na consulta. Muitas vezes ela vai precisar de um tratamento para essa condição. Então, é importante que a mulher possa ser vista como um todo e completamente respeitada também nessa coleta, né? Sim, que é muito importante do profissional que tem esse respeito. Sim. Pode falar, doutora? Pode não, falar. eu pensando no rastreamento, a Organização Mundial de Saúde, ela deixa para nós uma proposta de erradicar o câncer de colo de útero até 2030. Eu acho que até 2030 a gente não consegue, cá entre nós. Espero que sim, mas a gente gostaria muito. Mas o que eles falam? Vacinar 90% da população, para erradicar. Vacinar 90%, rastrear 70% e tratar 90%. Então, ou seja, diagnosticou uma lesão causada pelo vírus, vamos dar acesso às mulheres para serem tratadas em 90% dos casos e rastrear num teste de alta efetividade. E aí a questão do teste de alta efetividade é uma coisa importantíssima, porque esse ano nós tivemos um grande upgrade, vamos dizer assim, em termos de prevenção. Porque a introdução do teste HPV, do teste DNA HPV, pela Conitec, aprovada para o nosso país. Então, isso aí é um ganho incrível. Mas ele já está sendo feito ou houve aprovação agora? Já houve aprovação e está caminhando. Parece que na região norte e nordeste, em alguns locais, está começando, mas ainda não tenho a informação correta para te passar. Mas como é esse teste, assim, o teste diferente HPV dos exames tradicionais? Como a doutora Elga falou, se você colhe exatamente igual ao Papa Nicolau, só que em vez da lâmina, você coloca num frasco de líquido e esse líquido vai para o laboratório. E vai ser avaliado, vai ser extraído o DNA, amplificado e se detecta se tem o HPV ou se não tem. E qual tipo ou qual grupo, que é o que é mais comum, grupo de alto risco, oncogênico, hoje é focado mais nesses, grupo de alto risco oncogênico. A rede governamental aprovou isso. E eu estou fazendo parte, junto com o Dr. Fábio Russomano, que está fazendo parte das novas diretrizes para o rastreamento do câncer de colo de útero. Então, até agora, o rastreamento é feito pelo Papa Nicolau. Mas agora vai ser lançado, se Deus quiser, num breve tempo. O Ministério da Saúde está investindo muito nisso. Eu não faço parte do Ministério, sou apenas da parte técnica, mas né? Mas acompanha, né, doutora? Mas sabe. E a gente sabe que esse manual é importante para o médico que vai estar no norte, no nordeste, no sul, em todo o Brasil. É uma norma para que se faça um rastreio melhor, para que se faça um tratamento melhor, que se saiba o que fazer quando o teste é positivo e quando o Papa Nicolau é negativo, por exemplo. Nossa, doutora, o que eu vou fazer? Está desesperada. Tem HPV aqui, o HPV é oncogênico, eu vou ter câncer? Não, você não vai ter câncer. O Papa Nicolau normal. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer o Papa Nicolau normal, a gente vai seguir. Se é um HPV daqueles mais graves, 16, 18, vai fazer a colposcopia para ver se tem lesão, se tem uma lesão precursora aí do câncer de colo de útero. Então, vai mudar muito nos resultados e na cabeça da população. Então, um teste HPV positivo não significa que você vai ter câncer. Significa que você precisa ir ao ginecologista, que o ginecologista possa ter essa visão de um todo e realmente te acolher, te tratar adequadamente e fazer os exames necessários. Maravilha. E segundo dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de colo de útero é o segundo mais incidente em mulheres, com mais de 850 mil novos casos por ano, gente, no mundo. No Brasil, são 17 mil casos por ano e mais de 7 mil mortes. Doutora Elga, a doutora Márcia estava falando sobre essa possibilidade desse novo exame estar já sendo realizado
no Norte e Nordeste. É uma possibilidade, né? Em alguns locais dessas regiões. Quando a gente fala de câncer de colo de útero, tem uma região do Brasil ou algumas regiões do Brasil mais vulneráveis? A Márcia vai ter melhor do que eu as estatísticas dos estados, né? Mas a gente certamente vê que quando a gente não tem uma cobertura de rastreio melhor, na hora que eu vou pegar aquela mulher com sintoma, daí, então, por exemplo, tá com câncer de colo, eu vou ter sangramento, secreções vaginais anormais, muitas vezes dor. Às vezes, quando isso já se manifestou, já tá num momento mais avançado. Sim. Né? Então, eu tenho a oportunidade com esse rastreio, com essa melhora do rastreio, não deixar chegar nisso. A gente sabe que a história natural é entre eu contrair o HPV e as alterações que ele vai causando progredirem até virar um câncer, vai dar cerca de 10 anos. Então, imagina quanto tempo se passou ali com essas alterações acontecendo, essa mulher não teve acesso, ou por alguma questão não foi procurar, enfim, e isso poderia ter sido evitado. Só mulher pode ter complicação por HPV ou homem também? Homem também. Que tipo de complicação? O HPV, no geral, vai ser alterações pré-câncer e câncer de vagina, vulva, colo de útero, canal anal, né? Então, aí homens e mulheres, e também da orofaringe. Então, a cavidade de boca, faringe, pode ter também uma relação, esses cânceres com o HPV. E o câncer de pênis, né? Embora, lógico, que não é a maior parte, como no colo do útero, que é grandemente pelo HPV, né? Praticamente todos. No câncer de pênis, essa taxa é menor, mas ainda acontece. Então acende o alerta, né? Acende. A gente está no finalzinho do programa e eu queria deixar esse espaço para a gente talvez deixar mais uma vez a mensagem de conscientização para a importância da vacinação nesse caso, agora em dose única. Queria começar com você, doutora. A gente tem uns 30 segundinhos para cada uma para tentar mostrar para as pessoas no finalzinho do programa que é tão simples evitar, né, se prevenir. Por que é importante buscar a vacinação? Buscar a vacinação é vacina contra o câncer. Tirem da sua cabeça o vínculo sexual dessa doença, porque isso está fazendo barreiras para que você atinja, para que você se vacine. Se teve o diagnóstico do HPV, não tenha medo, procure o seu ginecologista, converse com ele, exponha as suas questões, e se apareceu alguma lesão, tem como tratar. Tem cirurgia de alta frequência, em que você tira uma partezinha do colo, tem laser que você pode utilizar, tem medicamentos, tem cremes, tem várias coisas que podem fazer para tratar as lesões HPV. Então, não procurem o ginecologista. Eu acho que é essa a mensagem. Não deixem a sua saúde. Nós, mulheres, precisamos entender que a prevenção começou conosco, por isso as mulheres vivem mais. Então, realmente, esse empoderamento é cuidar da sua saúde também. E tem uma frequência ideal para se visitar o ginecologista, inclusive, né, doutora? A gente normalmente recomenda que seja uma vez ao ano. Em alguns casos, a gente consegue fazer esse rastreio do Papa Nicolau mais espaçado, né? Mas aí, caso a caso, o seu médico vai poder te orientar se você pode espaçar os seus exames, né? Mas, em média, uma vez ao ano, aí é bater ponto ali no ginecologista para tomar café com a gente também. A gente quer saber da vida de vocês. Boa ideia. Né? Atualizar, a gente acompanha a pessoa a vida inteira, né? A gente cria um vínculo forte com as mulheres. Eu acho que os ginecologistas acho que acabam extrapolando essa questão médica até, né? Porque a gente acaba conhecendo até a família das nossas pacientes. A gente fica como referência mesmo para tudo de saúde que a mulher precisar.
clínico Então, geral da mulher. Exato, Bom, né? Que esse bom vínculo é importante. Que podemos confiar em vocês. Eu queria agradecer a participação das duas, foi muito rico, muito produtivo. Nós falamos com Márcia Terra Cardial, que é ginecologista e presidente da Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia. Doutora, obrigada, bem-vinda sempre. Obrigada a você, Lívia. É um prazer estar com você e com todos os seus ouvintes. E também recebemos a doutora Elga Marquezini, ginecologista do Hospital Sírio-Libanês. Obrigada, doutora. Até a próxima. Você que agradece, Lívia. E pais, vacinem suas crianças e pré-adolescentes. Vacinem. Isso aí. Mesmo. O Jovem Pan Saúde fica por aqui. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema, é só mandar um e-mail pra gente, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.